Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje eu vou apresentar para vocês um artigo de minha autoria intitulado A Influência e a Aplicação dos Tratados Internacionais sobre Temas Aduaneiros. Bom, esse artigo foi escrito em 2006, quando eu estava iniciando meu mestrado na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e ele tem por objeto o estudo de tratados internacionais aduaneiros, desde o principal deles do século passado, que é o GATT, o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, de 1947, que entrou em vigor em 1948, e que viria a concretizar, quase 50 anos depois, o sonho da criação de uma Organização Internacional do Comércio, já com o nome de OMC, Organização Mundial do Comércio. Então o GATT, o principal acordo do século passado, e também alguns acordos no âmbito do que se denominou em 1950, nos idos de 1950, de Conselho de Cooperação Aduaneira, que depois adotou também o nome de fantasia de Organização Mundial das Aduanas. Então eu apresento inicialmente os principais tratados internacionais no âmbito internacional no século passado até o início do século atual, e como, de certa forma, eles acabaram aplicados pelos diferentes países que os incorporaram a seus ordenamentos jurídicos nacionais, e também como eles acabaram influenciando a legislação de alguns países. Então, esse é um tema curioso em direito aduaneiro internacional, porque a gente normalmente discute tratados como o Acordo de Valoração Aduaneira, como regras de origem, acordos internacionais sobre regras de origem, o Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias, o próprio GATT e outros acordos nas rodadas subsequentes no âmbito de negociação, que depois chegou ao caráter multilateral com a criação da Organização Mundial de Comércio, acordo sobre licenças de importação, acordo sobre medidas antidumping, direitos compensatórios, salvaguardas, medidas sanitárias e fitossanitárias e outros mais. Esses acordos internacionais acabaram aplicados pelos signatários na forma regulada de incorporação em cada uma das legislações nacionais, mas no Brasil, por exemplo, a gente acabou adotando diversas disposições de tratados internacionais antes mesmo de incorporar esses tratados ao nosso ordenamento jurídico. Aí é que vem a parte da influência, né? A gente chegou a ter uma norma, a gente tem uma norma vigente ainda, que é o artigo 12 do Decreto-Lei 2472 de 1988, que admite, inclusive, uma hipótese de suspensão da exigibilidade de tributo incidente na importação, no caso de um tratado internacional ainda pendente de aprovação ou publicação. É o artigo 12 do Decreto-Lei 2472 de 88. Uma norma de direito positivo, de certa forma antecipando a possibilidade de aplicação de um tratado antes mesmo da formalização do procedimento de incorporação e da conclusão do procedimento de incorporação. A gente tem vários institutos, quem é da área aduaneira conhece: auditorias a posteriori, gestão de risco, operador econômico autorizado. A gente acabou aplicando disposições sobre cada um desses temas antes mesmo de incorporar as principais convenções internacionais que deles trataram. No caso do OEA, por exemplo, a Convenção de Quioto revisada e o Acordo sobre a Facilitação do Comércio da Organização Mundial do Comércio. Antes mesmo de o Brasil ser signatário desses acordos, antes mesmo da aplicação formal desses acordos, nós já tínhamos na legislação previsão sobre essas matérias. Isso é o benchmarking, são as melhores práticas internacionais. O Brasil acaba vendo, por participar da Organização Mundial das Aduanas e por participar também das discussões no âmbito do OMC, acaba vendo quais são as melhores práticas internacionais e acaba adotando algumas dessas práticas, criando disposições nacionais coincidentes com tratados que ele nem incorporou ainda. É uma certa ocorrência de um soft law, né, uma influência desses tratados internacionais sobre a legislação nacional. Esse artigo, apesar de escrito em 2006, ele permanece atual até hoje, né? A gente está adequando a legislação brasileira a tratados internacionais que ainda não são aplicáveis. Exemplo deles, a Convenção de Quioto revisada. O Brasil já está adequando a sua terminologia. Quem vê as instruções normativas novas publicadas no âmbito da Receita, vê que o Brasil está adequando sua terminologia, está adequando sua legislação
antes mesmo dessa norma entrar em vigor. Isso é um próprio benefício, a própria Convenção de Kyoto, revisada, permite que o país assine a convenção e tenha um período de graça para implementar, justamente para que ele possa ir adequando sua legislação aos comandos internacionais. Essa é uma tendência mundial, esse artigo é visionário porque ele identifica essa tendência mundial ainda em 2006 e recomendo a leitura aos senhores porque, apesar dele ser curto e breve, superficial em relação ao teor dos tratados, a grande mensagem é essa possibilidade de aplicação por influência de disposições de tratados internacionais. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu joinha, seu comentário, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos, já há mais de uma dezena de vídeos com apresentação de artigos, de questões de concurso, de entrevistas com autores internacionais sobre o direito aduaneiro. E siga a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram, onde você encontra postagens diárias.